eu e a Ângela, minha companheira, nós conhecemos o Tantra faz 5 anos. Mas chegou um momento em que para a gente passou a fazer muito sentido levar isso também para as pessoas, né? Não necessariamente como algo que fosse o nosso trabalho. A gente não pensava muito nisso, mas que a gente pudesse ter mais formação, mais capacitação para poder transmitir isso para as pessoas. E aí isso nos levou para fazer o curso de formação em terapêutica tântrica. Nós já tínhamos feito outros workshops, cursos livres, outras vivências. E aí, para a gente hoje é quase que indissociável. Eu continuo trabalhando com planejamento estratégico, com marketing, com comunicação, mas o Tantra, a meditação, esse autoconhecimento, essa busca por um equilíbrio entre corpo, mente, emoções, passou a fazer parte do nosso dia a dia. E como a vida fica melhor, né, Gacha? Como a gente fica feliz, como a gente se sente realizado, né, quando está em equilíbrio. Isso é muito bom. Sim, porque, como você disse antes, né, é realmente um caminho sem volta, justamente por isso, porque é fácil a gente se acostumar ao bom, né? É fácil a gente, o bom, assim, ampliar a capacidade de sentir, ampliar a capacidade de comunicação, de expressão. Então, isso sempre faz bem, né? E quando a gente pode levar isso para as diversas áreas da nossa vida, eu acho que aí sim é uma possibilidade de encontrar um pouco mais de equilíbrio de isso favorecer. Porque às vezes a gente fala assim, estou trabalhando com Tantra, estou trabalhando com uma terapêutica tântrica, como se fosse um movimento apenas sexual, né? Apenas na direção da sexualidade. Mas não, quando a gente está trabalhando com essa energia de base, né, essa energia que a gente denomina ela de sexual, nós estamos trabalhando com a energia vital, com a energia que cria vida, né, com a energia que mobiliza a vida no nosso corpo. Então, com mais vida, eu consigo ser mais intuitiva, eu consigo ser mais criativa, eu consigo ser mais sensível, mais disponível, né, mais aberta. Então, isso faz com que a minha vida flua, né, flua melhor, com que favoreça mais. Então, não é nesse aspecto que eu acho que assim, a terapêutica tântrica, ela super apoia esse desenvolvimento pessoal da gente, né? Eu acho que são várias as possibilidades que a gente tem, diversas abordagens terapêuticas vão nos favorecer, mas a terapêutica tântrica ela tem esse potencial. Agora, fala um pouquinho mais, Júlio, do que você está vislumbrando aí com esse encontro nosso, né? Eu, você, Leila, com essa construção do Integra Saberes. Eu acho que o Integra nasce de alguma forma nasce desse desejo de que outras pessoas possam ter uma vida com mais plenitude, com maior bem-estar, né? Que o ideal de ser feliz possa ser algo ao alcance das mãos, né? Que a gente não precise ver a felicidade, o bem-estar como algo idealizado que eu nunca alcanço, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Essa disposição que nós três temos demonstrado de ajudar as pessoas num caminhar. Tem gente que pode achar que alguém tem uma fórmula pronta. Não existe fórmula pronta. Mas muitas vezes a nossa mente ela está tão especializada em nos sabotar, em nos deixar naquele cantinho que não gasta energia, que não precisa de muita coisa, que todo o padrão já está estabelecido, que eu já aprendi, já assimilei como é que o mundo me aceita, que eu deixo de enxergar caminhos. Então, acho que um primeiro ponto de encontro nosso é poder mostrar para as pessoas que há um caminho.
E esse caminho é o caminho da autorresponsabilidade, do autoconhecimento. Por isso que eu acho que a gente se coloca nesse lugar de quem permite que outras pessoas acessem um caminho, mas o caminhar depende de cada um. Então, nós sintetizamos, e eu queria dividir isso com as pessoas, a missão e o propósito, que é a nossa razão de existir, nas seguintes palavras: o propósito do Integra Saberes é inspirar e contribuir para o processo de desenvolvimento pessoal através da conexão de um conjunto de conhecimentos que despertem a consciência para uma vida com mais equilíbrio, liberdade, prazer e beleza. Então, se a gente pegasse esse propósito, é uma frase para nós tem muito significado, mas se a gente pegasse esse propósito e cortasse ele em pedacinhos, eu acho que eles revelam muito daquilo que a gente espera para as pessoas e para o mundo. A primeira coisa, inspirar e contribuir. Então, não é uma fórmula, a gente não está preocupado em mostrar que tem mais ou menos conhecimento, não. As experiências todas são válidas, elas fazem sentido para a gente, elas é que fazem, elas que nos trouxeram até aqui, são as nossas memórias, são as nossas vivências. Mas a gente pode inspirar e contribuir. Segundo elemento que eu acho que é muito forte nesse nosso propósito, Gacha, é que o processo de desenvolvimento ele é pessoal. Ele é pessoal e ele é um processo. Ele não é da hora para do dia para a noite ou da noite para o dia. Ele é um processo, ele é permanente, ele é contínuo. Inclusive, a ideia de que a gente se torna um discípulo, né? De que a gente está sempre aprendendo, sempre se renovando. E segundo, e terceiro, melhor dizendo, a ideia de que todos esses saberes já estão disponíveis, eles já existem. O que muitas vezes acontece é que eles estão desconectados e a gente perdeu a nossa espontaneidade de conectar todos esses saberes, né? Permitir que a mente nos ensine, nos oriente, mas também o corpo. Permitir que o nosso coração, como o nosso guia, com quem nos conduz no caminho das emoções, também possa mostrar a sua sabedoria. E quando a gente permite que esses saberes todos, saberes que são do corpo, saberes que são dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos instintos, das nossas reações, e saberes que são também adquiridos, que são da nossa capacidade de sistematizar experiências, de absorver conhecimentos, que são essa dimensão tão importante que é da nossa mente, quando ela deixa de reproduzir padrões, mas ela dá significado à nossa existência, a gente encontra um estado de equilíbrio, né? E nos conduz a isso que nós chamamos que é de ter mais consciência, mais autorresponsabilidade. É isso. É realmente assim, bem gratificante esse momento, né, em que, uma vez tendo passado por essas experiências e tendo percebido, sentido a transformação, essa hora de compartilhar, né, de poder entregar um pouco disso, o quão rico né? Porque é nessa hora que a gente realmente, assim, eu digo, é quase que nessa hora que a gente pode perceber a beleza, pode perceber esse encantamento, né, que é quando uma pessoa começa a desabrochar, a abrir essa consciência de tudo que está ali, né, de tudo que é esse ser humano. Então, às vezes, eu falo assim, esse momento, quando as pessoas começam a chegar e se conhecer, se dá a oportunidade desse conhecimento de si, é um momento tão único assim na vida de um terapeuta, né, na vida da gente que quer entregar, porque
é como se a gente nascesse junto com aquela pessoa ali, porque a gente vai revisitando também todos esses espaços, né, e vai fortalecendo esse olhar de uma forma, como falo assim, de como é bonito o desabrochar, como é bonito esse lugar de ser quem se é, né? Às vezes é preciso de tirar algumas camadas, assim, às vezes é preciso de tirar os soltar bloqueios. algumas máscaras que a gente coloca e esquece, e aí a gente se confunde com elas, né? Então, assim, esse despertar assim, do ser real, desse ser mais original, mais natural nosso, é algo assim impagável, não tem um preço isso. Então, E é curioso, realmente... como isso que nós chamamos de viver em sociedade está tão vinculado à ideia de que viver em sociedade é eu deixar de ser espontâneo e eu corresponder ao que esperam de mim. Só que cria um ciclo que é vicioso, porque as relações passam a ser menos espontâneas e mais pautadas naquilo que o outro espera. As amizades, os convívios, até eu trabalho com planejamento estratégico, atuando com lideranças públicas, e outro dia nós estávamos refletindo sobre isso, né, Gacha? O quanto a gente conhece o pouco da verdade das pessoas no dia a dia. E não é por mal, é porque aquela criança espontânea, aquela criança que era energia, aquela criança que desabrochava, que criava, em algum momento ela teve que ir se moldando ao que era certo, ao que era esperado dela. E a gente faz isso o tempo inteiro. Então, acho que o Tantra, quando ele nos mostra o quão libertador que é respeitar a nossa espontaneidade, respeitar e deixar fluir a nossa energia, a gente carrega esse ensinamento para todas as dimensões da minha vida. Eu me tornei, eu acho que um companheiro melhor no meu relacionamento, mas eu também me tornei um pai melhor. Eu também me tornei um avô melhor. Eu me tornei um profissional melhor. Eu me tornei um amigo melhor, mais leal com as minhas amizades. E se você me perguntar o que mudou? O que mudou, Gacha, é que eu passei a me entregar nessas dimensões da vida, sempre colocando em primeiro lugar o que eu era, o que era a minha verdade. Acho até que eu perdi uns amigos, que hoje eu enxergo que talvez não fossem amigos, porque eram amigos que gostavam daquela máscara que eu vestia. Mas eu ganhei tantos novos amigos e hoje é tão autêntico, né? Mesmo no trabalho, Gacha, uma coisa curiosa. Quando eu e Ângela nos aproximamos do Tantra, a gente, de alguma forma, reproduzia aquela visão de que o Tantra era só sexualidade, que o Tantra era só uma conexão, né? Aquela ideia do Kama Sutra. Então, de alguma forma, até que a gente tivesse consciência de que a energia vital de que o Tantra fala é a nossa própria energia criativa, a nossa própria condição de existência, a gente reproduzia aquele padrão. E a gente não contava para ninguém, né? Não contava para os filhos, não contava no trabalho, não contava para ninguém. Só que isso foi tornando cada vez mais tão espontâneo que é curioso, Gacha, que chegou um momento que a gente não precisou contar para ninguém. Todos já enxergavam que tinha acontecido alguma coisa. E minha mãe brincava comigo e dizia assim, isso daí tudo foi o Reiki, porque na época eu lembro que nós tínhamos feito formação em Reiki, e a Ângela tinha uma atuação pública em Florianópolis, e uma vez nós estávamos assim curtindo muito a transformação
e um colunista social colocou assim: o que será que está acontecendo com a Ângela Albino, que ela está com os cabelos tão sedosos? E nós rimos muito, porque a gente dizia, o que aconteceu é ela permitir que flua a espontaneidade dela, que o amor brote, e isso é muito bom. Nós nos tornamos profissionais melhores quando a gente deixou fluir essa nossa sabedoria, que é do corpo, que é dos nossos sentimentos, que é também da nossa mente, lógico, mas o equilíbrio, né? E eu acho que o Integra Saberes tem essa visão de que a gente pode, só contando da nossa história, né? A gente não precisa ler livros, citar grandes pensadores que são, sem dúvida nenhuma, importantes para construir essa base conceitual, né? O Osho, o Reich e tantos outros que antecederam eles e que também deram continuidade para o trabalho deles. Mas não só falar da nossa experiência talvez já seja suficiente para inspirar as pessoas nesse caminhar. Eu acho que o Integra Saberes é essa inspiração que a gente quer despertar. Você falando aí, assim, me veio a lembrança desse início, né, dessa chegada minha. Eu lembro que algumas pessoas do meu trabalho, uma chefe que eu tinha na época, assim, ela disse: Marilde, meu nome civil é Marilde, né? Aqui as pessoas me chamam de Gacha hoje e tal, que é o meu nome Sânias, mas em 2000, quando eu comecei esse processo, só tinha Marilde. E ela falou assim: o que está acontecendo com você? Né? O que você está fazendo? Porque, nossa, assim, você mudou tanto, não tem muito tempo você tinha esse comportamento e você está assim, e você está bonita, e você emagreceu, você está mais comunicativa, você está menos reclamona. Então, assim, ela numa pegada, ela falou um monte de coisa. E aí eu comentei, né, de que estava fazendo ela tinha passado por um final de semana chamado Caminhos do Amor, enfim, da antiga metamorfose só, né, que antes de ser Caminhos do Amor era metamorfose. Ela falou assim: eu quero conhecer esse lugar. Eu achei que fez muita diferença para você. E ela foi, e aí, assim, depois foi mais outra pessoa, mais outro amigo, mais outro amigo. Eu sei que, de repente, eu estava nesse trabalho e com uma série de amigos que, assim, eram de outras áreas, né? Os do meu trabalho, amigos pessoais, assim, que eu tinha. Então, foram para lá, tipo assim, o que está acontecendo lá com a Marilde, então. E foi bacana, porque era tudo muito novo para mim também, né? E era um olhar que eu nunca tinha dado para mim. Era uma oportunidade que realmente estava inaugurando esses olhares assim de verdade para quem é esse serzinho aqui, como cuidar dessa pessoa, né? E ao mesmo tempo, assim, eu lembro da primeira vez que eu me vi bonita, né? Porque eu não tinha esse conceito de beleza e não me achava bonita. Então tinha várias questões assim com o corpo, comigo, né? Em relação a quem eu era, quando eu me apresentava. E de repente, assim, sair desse lugar onde só vestia preto, branco e cinza, para colocar um vestido vermelho, para poder passar um batom, para poder ir para um lugar para dançar. Ela adorava dançar, mas morria de vergonha. E aí poder ir para um lugar e dançar e estar com as pessoas de uma forma mais leve, nossa, que delícia que foi isso. Então, assim, realmente acho que a gente, nesse tempo aí, vai ter bastante histórias para contar. E como é gostoso, né? Como é gostoso isso. Você sabe que eu fui uma vez num renascimento e meu pai tinha falecido há acho que 5 ou 6 anos já. Tinha sido assim, meu pai foi uma pessoa muito marcante para mim. Eu acho que eu devo a ele o valor que eu dou ao trabalho, o quanto é importante para mim a lealdade. Eu acho que são valores que eu herdei dele.
E tinha sido muito traumático perdê-lo. O meu corpo mental superou o luto, de alguma forma a minha emoção superou o luto, mas tinha algo, né? A gente fala do nosso corpo energético, a gente fala do nosso próprio corpo físico, de alguma forma tinha algum lugarzinho que aquele luto ainda não tinha se resolvido. E eu fui para um renascimento e numa dinâmica lá nós temos uma respiração circular muito intensa e só respirando, só respirando. E eu me lembro que quem conduzia dizia assim para nós: olha, esquece o passado, esquece o futuro, só esteja presente, respira, respira, respira. E eu procurando me entregar naquela respiração. Bom, depois de 50 minutos ou 1 hora respirando, a pessoa que estava conduzindo disse assim: olha, então agora você olha para quem está do seu lado e dá um abraço. E quem estava do meu lado direito era a Ângela. Mas eu, na hora, eu pensei assim: poxa, mas que déjà vu, né? Vou abraçar minha mulher já está aqui. E eu senti na hora de me virar para o lado esquerdo e abracei um colega que estava na mesma vivência, mas que eu não tinha trocado uma palavra, acho. Não tinha falado com ele. Depois eu te conto quem é, porque você conhece ele, mas eu vou contar no final. E quando eu abracei ele, eu senti a barba dele, né? Eu estava de olho fechado, eu senti a barba dele. Na hora, Gacho, foi impressionante. Na hora eu abracei meu pai. E eu fiquei ali, a sensação que eu tive, que eu fiquei ali uns 10 minutos abraçado com meu pai. E foi, bom, aí terminou, eu me virei para a Ângela, a gente estava integrando, e eu só chorava, lógico, não conseguia. E a Ângela dizia: tá, e aí? Eu dizia: não, você não acredita, depois eu te conto. E eu fiquei uns 10 minutos abraçado com meu pai. Foi a superação daquela dimensão do luto que eu não tinha, achava que eu tinha superado na mente, no coração, que eu era super bem resolvido, mas foi naquele momento que eu consegui me despedir e que eu fiquei super bem. Quer dizer, aquilo virou uma chave nessa dor, essa coisa que eu tinha com meu pai. Então eu estou dizendo isso porque inspirar as pessoas não é apenas a gente dizer: ó, lê um livro, o livro vai te contar como é um renascimento. É vivencial. Eu não teria acreditado, eu não teria sentido, eu não teria trazido para a minha própria experiência essa vivência se não fosse aquele momento, aquele instante em que eu estava lá. Quer dizer, eu estava respirando, eu senti. E aí é engraçado porque eu sou super materialista, super cético das instituições e das religiões. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe, falei: mãe, você não acredita? Ela disse: o quê? Falei: eu abracei meu pai. E minha mãe, quer dizer, então olha o significado que é. E se você me perguntasse, ou se quem está nos ouvindo perguntasse, respirando, Gacha, eu só tinha feito respirar. Quer dizer, como é transformador isso. Para mim foi o momento em que eu decidi que eu ia dedicar esforços e energia para que outras pessoas pudessem conhecer isso. Para mim foi o momento em que eu me sinto batizado nesse processo do autoconhecimento, foi essa respiração. E o colega que eu abracei foi o Alberto. Quem estava do meu lado esquerdo, que eu abracei, que me levou para esse lugar de encontro com meu pai, foi o Alberto, que é um colega nosso, um terapeuta do Rio de Janeiro. E olha que louco, né? Que coisa bonita, que coisa... Que bacana isso, né? Assim, eu assim, tenho inúmeras passagens que realmente ficaram assim registradas como essa sua. E algumas delas, assim, às vezes eu falo assim: gente,
nossa, como é que teria sido a minha vida se eu não tivesse tido aquela oportunidade, né? Aquela experiência? Eu me lembro, assim, você falou de renascimento, eu, quando eu cheguei, assim, no primeiro encontro, foi um Caminhos do Amor, né? O primeiro que eu fiz. Então, naquele primeiro momento, eu já sabia, gente, eu quero isso para minha vida, eu preciso disso. Isso é como se tivesse encontrado, assim, um lugar onde fez sentido para mim tudo que eu vivi, assim, tudo que eu experimentei ali e que poderia me ajudar. Eu estava passando por processos bem doídos, de depressão, de tristeza, de inconformismos, assim, estava naquela, como diz, nó lunar, estava no momento de ter que virar alguma coisa, né? Então, ali por si só já foi. Mas teve um renascimento, porque daí eu comecei a frequentar todas as oportunidades. Na segunda-feira vai ter o Riso, eu vou para o Riso. Na quinta-feira vai ter Renascimento, eu vou para o Renascimento. E aí tinha umas opções que tinha uns pacotes que a gente podia fazer de sessões individuais, porque eu queria acelerar, né? Tá dando certo, eu quero por toda a velocidade. E para poder ir para essa experiência, que era de manhã, era tipo 7 horas da manhã, e eu precisava de um certo esforço, porque eu ainda vivia uma vida muito festas, cervejas, bar, então assim, era como eu narcotizava, né? Neutralizava os sentimentos de dificuldade, de dor, então, e por acaso naquela noite eu tinha encontrado uma amiga de sempre, a gente tinha sentado no bar de sempre e tomado bastante cerveja e falado das mesmas questões, né? Dificuldade de criar o filho, dificuldade com as pessoas que nos apoiavam, né? A pessoa que trabalhava em casa. Então, era sempre os mesmos assuntos. E sofrimento, dor, dificuldade, relacionamentos. Então, eu estava, tipo assim, tinha ficado até o bar e colocar a gente para fora naquele dia. Mas eu era do tipo comprometida, então eu tinha comprometido de ir para aquela manhã e, tipo, dormi muito mal, muito pouco e fui para respirar de manhã. E eu não sei se efeito do álcool que estava dentro ainda, eu não dá para poder dizer o que aconteceu. Mas nessa respiração foi muito curioso, porque a música era uma música, era uma respiração com música, e ela me levou, de repente eu estava numa selva amazônica, como se eu tivesse entrado num lugar da natureza, assim, onde eu não sei porque eu comecei a correr, não sei se eu estava com medo de algum animal, ou de algum índio, alguém me perseguia, e eu fui correr, e de repente eu estava assim, me sentindo como se eu caísse presa, ficava amarrada. E eu batia, eu me debatia, e eu sofri, assim, e eu falava, eu me lembro de falar, né? Me tira daqui, eu não tô no lugar, você me colocou aqui, me tira daqui, eu quero sair daqui. Então, assim, era quase que desesperadora a sensação. Só que, de repente, ok, passou, eu, assim, né, voltei para uma imagem onde olhava para trás, era tudo assim como se tivesse queimado, como se tivesse pegado fogo, queimado, só tinha aqueles pouquinhos e fumaças. E para frente era uma enorme piscina azul, era como se fosse uma piscina assim. Hoje que eu conheço piscina de borda infinita, eu sei que então, assim, era essa piscina da frente assim, e eu tipo assim, puxa, mas eu não sei. E tinha muitas flores do outro lado, era flores assim, com cores as mais incríveis. E eu não tipo assim, poxa, mas eu não sabia nadar. Então, tipo assim, voltar para aquele lugar queimado, fumaça e aqueles tocos, ou eu encarava mergulhar ali e sair. Então, eu, tipo assim, não, eu vou mergulhar. Ok, passou isso, dei esse mergulho, eu não sei, acabou a sessão, eu só me lembro de ter mergulhado.
não cheguei assim me dar conta de chegar no outro lado e tal. Mas ok, quando terminou, né, era o Devani Shop que estava conduzindo a sessão, e eu falei assim, nossa, né, tipo assim, levantei meio zonza ainda. Ele, Gasha, senta um pouquinho, vamos conversar um pouco, toma uma água. Eu não, quero ir embora, deixa eu ir embora e tal. E já tá bom para mim, foi ótimo, tipo assim, né, não entendi nada, mas deixa eu ir embora. E fui embora, e quando eu entrei no ônibus, eu não tinha carro nessa época, eu usava ônibus, e quando eu entrei no ônibus, simplesmente eu me deparo com assim, fui abrir para pegar o dinheiro para pagar, uma carteira de cigarro. E eu olhei assim e falei, poxa, mas eu não fumo. Como não fumo? Eu tinha fumado 2 carteiras de cigarro na noite anterior, assim, eu fumava muito, era compulsiva assim, o cigarro, já tinha tentado 1000 coisas para parar de fumar, mas não tinha conseguido. Então, mas eu olhei e falei, nossa, mas eu não fumo, que engraçado. E aí, assim, ficou aquilo, não tinha lixo dentro do ônibus nem nada. Quando cheguei na portaria do meu prédio, eu dei a carteira de cigarro para a Valéria, que era a zeladora de lá, por acaso até encontrei ela esses dias atrás. E a Valéria falou assim, eu falei assim, Valéria, toma essa carteira de cigarro que eu não fumo mais, não. Aí ela, tá bom, ótimo. E nunca mais senti necessidade ou vontade ou qualquer coisa com cigarro. E eu era daquela fumante assim, que eu já tinha feito acupuntura na orelha, já tinha chupado aquelas balinhas, mascado uns tipos de chiclete, tinha feito 1000 coisas assim, tempo atrás, para parar de fumar, mas não tinha conseguido. E, de repente, uma sessão de renascimento, que dessas condições que eu te falei, de repente, assim, olha, nunca mais, assim. O que eu lembro, que eu considerei, é que eu tinha pensado, eu tinha meditado, trazido assim, essa coisa da meditação, muito essa coisa, poxa, não combina respirar e fumar, não combina eu continuar com esse processo de respiração e continuar fumando. Era contraditório para mim isso. É como se, tipo assim, poxa, eu que ar é esse que eu tô querendo colocar, né, para dentro e tal. Mas foi interessante porque, assim, na hora de onde eu menos esperava, me veio essa experiência. Desculpa aí, acabei de me empolguei aqui contando, mas é porque, assim, realmente foi algo que marcou para mim, assim, nesse início lá, né, nesse processo. E aí eu fico me perguntando assim, poxa, o que seria? Será que eu estaria fumando hoje ainda? Será que eu teria conseguido parar de outras formas, né? Porque aí depois disso foram parando vários outros movimentos tóxicos que eu mesma tinha implementado para mim, mas que de repente com essa consciência, com essa liberdade que você vai tomando, com esse novos grupos de amigos que você vai encontrando, você solta de coisas que assim, eu não gosto de uma cerveja, eu adoro uma cerveja, sim, tudo bem, mas não precisava daquela medida, né? Aquela medida não era boa para mim. Aquela forma de sentar para poder reclamar, fazer reclamações e chorar a vida tentando aliviar isso com uma bebida, não era o melhor jeito. Hoje é possível tomar uma cerveja e bater papo e contar as boas histórias e rir e desfrutar realmente e estar no ambiente, mas eu não preciso me narcotizar ou me embriagar ou me esquecer de mim, né? Hoje eu estou falando assim, eu posso lembrar de mim e até contar dessas coisas sem aquele peso, sem aquela dor, porque naquela época era muito ainda sofrido, né? Era muita dor, então eu não podia nem sentir quase. Então, assim, eu acho que isso... Fala. Não, desculpa. Eu achei que você estava... Não, é isso, eu realmente terminei assim. Às vezes eu fico impressionada, então, assim, com as oportunidades que a vida foi dando para que, numa coisa confortável, de um jeito, assim, amoroso, eu fui saindo das coisas que eram tóxicas, né? Então, se tivessem me falado, olha, tem que fazer isso para acontecer aquilo, talvez não tivesse funcionado. Não, eu ia dizer que eu acho curioso, uma vez eu vi uma roda, um esqueminha assim, um desenho, uma roda que dizia assim, que
a gente se coloca num lugar, né? Porque invariavelmente a gente permite estar em determinado lugar e depois a gente fica buscando um monte de subterfúgio para sair daquele lugar, né? Então, eu permito trabalhar num lugar que eu não me realizo, que me pressiona, que eu não sinto um propósito, que eu não cresço. E depois eu fico buscando subterfúgios para sair daquilo. Ou então eu estou num relacionamento abusivo, que não tem conexão, que não tem amor. E depois eu fico tentando sair daqui. E uma vez eu estava vendo um discurso do Osho e pensando muito nesse círculo que eu tinha visto, né? E aí eu fui ver um discurso do Osho, e o Osho dizia o seguinte, que a gente foi preparado, né? É como se nos ensinassem que essa aceitação que a gente busca no outro, esse reconhecimento que a gente busca no outro, é muito mais fácil obter pelo sofrimento e pela tristeza, pela carência, do que pela felicidade, pelo êxtase. Então, tem uma hora que o Osho fala assim, uma criança que é hiperativa, que é muito feliz, que é muito saltitante, invariavelmente os pais vão dizer para ela se conter, que ela tem que ser menos espontânea, que ela tem que ser mais tranquila e tudo. Então, nós estamos dizendo para ela, olha, esse teu estímulo da minha parte vai ter essa reação, ó, se contenha. Por outro lado, quando ela chora, quando ela faz birra, quando ela tiver frágil, ela vai ter a minha atenção, ela vai ter o meu colo, eu vou largar o que eu estou fazendo, né? Então, quando eu estou trabalhando e o meu filho ou meu neto vem feliz do meu lado, eu vou dizer para ele, para que eu estou trabalhando. E quando ele vier chorando e eu estiver trabalhando, eu vou dizer, não, se você está chorando, eu te acolho. E nós estamos dizendo para a espontaneidade daquela criança que quando ela vier saltitante, quando ela vier em êxtase, é mais importante o meu trabalho. E quando ela vier triste, quando ela vier carente, então ela tem a minha atenção. E ela vai levar esse valor para a vida. E a gente reproduz isso nos nossos relacionamentos amorosos, a gente reproduz isso pelo resto da nossa vida, né? Então, eu acho que esse equilíbrio, essas coisas que nós estamos conversando, nos permitem ver a beleza que tem por trás do prazer, do bem-estar, do espontâneo. Você sabe, eu dizia para você que me transformou como pai, me transformou como avô. E eu e Ângela, a gente conversa muito, que se eu tivesse aberto o Tantra e esse caminho com 20 anos, eu teria criado meus filhos diferentes. Eu conheci com 40. Meus filhos já estavam criados. Nossos 4 filhos são adultos hoje, né? Nós temos um filho de 30, um de 28, uma menina de 27 e um de 23. Então já somos adultos. Mas a gente tenta criar diferente o nosso neto, naquilo que cabe aos avós, né? Quem cria são os pais. Mas hoje eu tento deixar que ele expresse a raiva, a tristeza e tal, mas dar a mesma dedicação quando eu vejo que ele está em êxtase, alegre, para justamente ele não levar isso, né? E outro dia nós estávamos numa conversa, eu me lembro que você fez uma defesa que a gente deveria contemplar no Integra Saberes a dimensão do belo. E aí você trouxe, eu acho que de uma vivência que você teve, ou de um curso que você teve, o valor que tem de ver a beleza nas coisas. E quando eu saí da minha primeira sessão de massagem tântrica, gacho, parecia que tudo tinha ficado mais belo. O vermelho era mais vermelho, o amarelo era mais amarelo. Então, a vida é tão bela, e infelizmente os profissionais, mesmo profissionais que são muito bem-sucedidos, lideranças bem-sucedidas, casais aparentemente bem-sucedidos,
como às vezes a gente fecha a porta para simplesmente deixar aflorar, florescer a primavera que existe, né? A beleza que existe nessas coisas tão especiais que nos rodeiam, né? Como é importante deixar que isso aflore. Entrou agora a Pancage. Pancage é uma queridona, Gacha. Nós temos que, nós temos que fazer um encontro no Bosque Anahata, que é como a gente chama a nossa casa em Floripa, para estarmos juntos. Eu quero que você conheça a Pancage. Pancage é nossa queridona, assim, nossa melhor Vai ser um amiga, prazer. assim. Quero conhecer muito esse espaço de E vocês é lá, uma porque, super terapeuta. olha que bacana. Vou lá conhecer a Pancagem. Realmente essa abertura, eu não sei se ela, por exemplo, é uma pessoa que vocês conhecem de antes, mas assim, quanta gente bonita, né, que a gente conhece nesse caminho, assim, e aí eu não sei se as pessoas eram sempre assim, mas eu sei que nessa medida que a gente encontra, assim, a beleza fica tão estampada, né, assim, é fácil conectar. Então, realmente eu fico muito agradecida, na verdade, essa experiência com essa terapêutica. E eu não falo só o Tantra, porque eu participei de vários processos, mas assim, o Tantra é onde há esse lugar de poder olhar de perto, né, de realmente sentir, de tocar as pessoas, de dar as mãos, de abraçar. Então, a gente, não sei se essa proximidade também que nos deixa ver a pessoa mais inteira, né? Porque em algumas outras experiências, às vezes, está muito no mental e é muito social. Então, assim, às vezes a gente mantém uma distância, acaba mantendo uma dureza ali, né? Defendendo algumas posturas. E essa forma mais relaxada, mais disponível, mais autêntica mesmo, que o Tantra abre, né, um espaço para ser. Então, a gente encontra pessoas assim, como você está falando dessa sua vida. Vai ser um prazer realmente poder conhecer. Meu querido, são tantas histórias, são tantas. Hoje tantas... funcionou mais. Eu acho que pode deixar aqui um convite para quem está aqui, para quem vai rever depois esse vídeo. Nós vamos retomar semana que vem, né, uma série de lives, procurando já entregar um pouquinho daquilo que é o propósito, aquilo que são os temas e as perspectivas com que a gente quer trabalhar no Integra Saberes, falar um pouquinho do corpo, um pouquinho das emoções, um pouquinho da mente, falar um pouquinho de bem-estar, de sexualidade consciente, de meditação, de energia, de foco, de realização, que é um tema que eu adoro trabalhar, de prosperidade. Então, eu acho que vai ser assim, eu estou muito feliz, acho muito, muito feliz. E acho que vai ser muito bom a gente trilhar esse caminhar juntos, inspirando pessoas, contribuindo para que pessoas possam caminhar, né, no seu processo de autoconhecimento, de autorresponsabilidade. Então, que bom, hoje a gente conseguiu entender um pouquinho melhor aqui dessa mecânica. Acho que a gente pode, na próxima vez, já começar de fone, um pouquinho mais ajustadinho. Semana que vem retomar, então. Nós vamos começar a distribuir alguns conteúdos no Integra Saberes no Instagram. Vai vir novidade por aí, porque além do Instagram e do canal do YouTube, nós vamos lançar nos próximos dias o nosso site, o site do Integra Saberes. Então, aos pouquinhos, a ideia nossa é poder estar mais acessível e disponível para compartilhar, para te convidar, você que está nos ouvindo, para esse caminhar juntos, na direção do equilíbrio, do autoconhecimento e da consciência. É isso, gente. Realmente, assim, obrigada a todo mundo que esteve aqui, que deu um tempinho de
para ouvir a gente. Então, muito obrigada. Eu espero usar mais esse canal, realmente. Eu tenho... Estou ainda, né, desenvolvendo essa habilidade aqui, que é algo novo para mim. Mas, assim, obrigada a todos, obrigada às Zorba dessa oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco de experiência com você. E seguimos, né? Então, semana que vem, estaremos juntos aí, já com mais, assim, com alguns temas mais direcionados, tá bom? Mandar um beijo abraço. Mandar um abraço para Montevidéu. Ó, ganhamos abraços de Montevidéu. Abraços. Bueno. Dá um abraço para a nossa amiga Leila também, que é uma parceirona que está com a gente. E hoje ela já tinha um compromisso, não podia estar nesse momento aqui com a gente. Mas, assim, eu estou muito, muito feliz de fazer parte desse trio. Então, já fica aí um abraço, Leila. Beijo, um abraço, querido. Querida. Até mais. A gente encerra aqui e até breve. Nos vemos. Até mais. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.